Olá, essa é a apresentação do mini projeto desenvolvido na disciplina de Álgebra Linear. Basicamente, conta com a criação de um braço robótico articulado em 2D utilizando a linguagem de programação Julia, tendo os principais conceitos relacionados à disciplina aplicados de forma prática. Hoje, o uso de protótipos de braço robótico é comum pelas indústrias que requerem total controle e automação em seus processos operacionais, desempenhando funções em linha de produção de maneira contínua e eficiente. O braço robótico é um protótipo designado para execução de tarefas de repetibilidade e precisão, proporcionando melhores resultados quanto ao aumento de produtividade, redução de custos, aumento de segurança em processos industriais, redução de desperdícios e controle de qualidade por meio de controle e automação dos processos. Além da aplicação industrial, os braços robóticos também ganham sentido para atividades perigosas, como a remoção de artefatos explosivos e que exigem precisão, como as cirurgias. Antes de continuarmos o tema, apresento os integrantes da equipe. Ezron, esse que vos fala, Grace e Myron, ambos estudantes de engenharia elétrica. Um manipulador robótico é formado por braços e juntas. O problema fundamental da robótica consiste em programar um robô com o objetivo de executar uma determinada tarefa. Para realizar o controle de um robô, é necessário seu estudo mecânico, que se divide em dinâmica, estática e cinemática. A dinâmica considera as causas que produzem e ou modificam os movimentos dos corpos. Já a estática estuda os corpos em repouso. A cinemática é o estudo do movimento dos corpos, neste caso, os robôs, desconsiderando as forças e as massas envolvidas, levando em conta apenas posição, velocidade e aceleração. Ela cria um mapeamento entre as variáveis de junta e posição e orientação de cada segmento do robô. Assim, o problema central da cinemática é como definir a posição do elemento terminal do robô. Esse problema é dividido em duas partes: a cinemática direta, que define a posição dos braços em função das variáveis de junta, e a cinemática inversa, que determina os valores dos ângulos para que os braços atinjam a posição desejada. Para solucionar os problemas de cinemática direta e inversa, é necessário saber computar as relações matemáticas entre as posições de cada junta. Para isso, adota-se um sistema de coordenadas por braço. Utiliza-se os conceitos de álgebra linear no que se refere às transformações lineares e conceitos de trigonometria também são explorados. Representa-se o sistema de coordenadas de referência em um novo sistema de coordenadas através de rotações e translações. As rotações ocorrem quando as origens dos dois sistemas de coordenadas são coincidentes, mas os eixos não são paralelos. As translações ocorrem quando os dois sistemas de coordenadas são paralelos. Por convenção, as transformações são sempre realizadas no eixo Z. Na base, ocorre uma rotação em torno do eixo Z, como mostrado na figura. As novas coordenadas são as projeções do versor de posição em cada um dos eixos coordenados do sistema de referência. Essa rotação é transmitida para o sistema de referência na junta 2, através de uma translação sobre o eixo Z, como mostrado na figura. A origem P1 do sistema transladado é equivalente ao ponto P0 do sistema de referência. Utilizando-se da regra da mão direita, se você souber as direções de dois dos três eixos, você pode descobrir a direção do terceiro. Vamos supor que você conheça as direções dos eixos X e Y. Por exemplo, suponha que X aponta para a esquerda e Y para fora da tela ou do papel. Queremos determinar a direção do eixo Z. Para fazer isso, pegue sua mão direita, segure-a de modo que seus dedos apontem na direção do eixo X, de forma que você possa dobrar seus dedos em direção ao eixo Y. Quando você faz isso, seu polegar apontará na direção do eixo Z, como é mostrado nessa figura. Falando ainda sobre a movimentação de um braço robótico e a aplicação da álgebra linear nesse processo, temos as matrizes de rotação e translação. O que são esses movimentos? Uma translação é um deslocamento de figuras no plano, no sentido horizontal e vertical. De uma forma geral, a translação é utilizada para simplificar as equações. Em síntese, a maneira usual de trabalhar com a translação é definir um novo sistema cartesiano, de forma que a figura a ser estudada nesse novo sistema tenha uma equação mais simples. O que se faz é definir o novo sistema cartesiano de modo que a sua origem coincida com o ponto desejado, que pode ser o centro de uma circunferência, o centro de uma elipse, o centro de uma hipérbole ou o vértice de uma parábola. Já a rotação no plano significa uma rotação de figuras no plano, de um ângulo θ, em torno da origem do sistema.
Através de uma rotação, podemos fazer com que os eixos das elipses, os eixos das hipérboles ou os eixos das parábolas fiquem paralelos aos eixos cartesianos e, dessa forma, simplificamos as suas equações. Já no caso de um braço robótico, é utilizado para estabelecer as localidades das partes, já que uma precisa estar ligada à outra e são criadas separadamente para garantir certo nível de independência, como poderá ser visto no plot posteriormente. Como pode ser visto nesse slide, temos uma matriz de rotação para cada eixo em que o braço for rotacionado. Temos os eixos X, Y e Z. Se o braço for rotacionado apenas no eixo X, então temos uma matriz de rotação no eixo X de um ângulo determinado θ. E a matriz de rotação tem a seguinte forma. Sendo assim, projetamos um braço robótico articulado em 2D na linguagem de programação Julia. Essa linguagem surge como solução do problema de desempenho entregado por outras linguagens de programação, e ela é mais dinâmica em relação à produção de aplicativos que precisam de alto desempenho. Então, é utilizada sobretudo em computação numérica e científica, sendo assim uma boa ferramenta para desenvolvedores e pesquisadores. Esse braço robótico foi projetado conforme conceitos da cinemática e despreza totalmente estudos do movimento e como as forças influenciam um determinado objeto, que é conhecido como a dinâmica na física. E começamos a partir de uma função que coleta determinada quantidade de pontos no plano cartesiano e que são igualmente espaçados sobre uma circunferência de raio que no caso decidimos por ser um raio de tamanho 1, por exemplo. Então, assim, conforme vamos formando os pares ordenados, criamos uma imagem no espaço, que é o próprio R2 aqui representado. Na análise cinemática da posição do manipulador, há dois problemas separados para resolver, que é a cinemática direta e a cinemática inversa. A cinemática direta envolve a resolução da equação de transformação direta para encontrar a localização da mão em termos de ângulo e deslocamento entre os elas ou juntas, ou pode ser chamado de joelhos também aqui indicados em azul. E a cinemática inversa envolve a resolução da equação da transformação inversa para encontrar as relações entre os elos do manipulador, a partir da localização da mão do espaço. O que isso quer dizer? Esses elos aqui, eles são independentes, e para que eles fiquem juntos e bem coordenados, nós usamos desse conceito para que eles fiquem interligados. Então, pensando justamente nisso, utilizamos o conceito de transformação homogênea, que basicamente é usada para calcular os valores das coordenadas desse braço robótico. Então, temos que realizar uma rotação e translação, na verdade usamos conceito de rotação e translação, e serve justamente para facilitar os cálculos, pois é muito mais fácil realizar uma multiplicação de uma matriz com um vetor do que uma série de somas, certo? Então, na cinemática desse robô, a garra ela pode ser movida para onde for, para onde a gente desejar, usando rotação de elos e juntas. E esses elos e juntas são aceitos como um sistema de coordenadas individuais, como eu já falei, que usamos transformações homogêneas. Então, a partir dessa cinemática direta, nós temos a resolução dessa equação de transformação direta para encontrar a localização da mão em termos do ângulo e também deslocamento entre os elos. E na cinemática inversa, nós temos o envolvimento da resolução da equação da transformação inversa para encontrar a relação entre os elos do manipulador a partir da localização da mão nesse espaço aqui presente.
Então, em síntese, é possível observar esses conceitos empregados dentro do código que foram organizados de tal maneira que cada eixo pode ser mexido conforme a coordenada indicada. Para tornar isso mais dinâmico, usamos modelagem e um pouco de programação em HTML para automatizar as mudanças de ângulo e coordenada. Então aqui podemos ver o código representado, do código que foi escrito, as funções envolvidas, os cálculos que foram realizados e passados, transcritos na linguagem de programação Julia, a modelagem que foi feita para a apresentação do braço mecânico. E temos também os itens, as partes do robô indicadas. Todas as partes, cada uma tem a sua coordenada, e usando o conceito de ângulo podemos fazer uma alteração automatizada, que podemos ver aqui, que o robô ele se mexe conforme nós mudamos os dados do ângulo e coordenada. Então ele vai para um lado, vai para o outro, pode girar completamente, assim como cada eixo, e podemos posicionar da maneira que quisermos. E também temos o auxílio da garra, que ela pode abrir completamente ou pode fechar completamente. Em síntese, esse é o nosso projeto de braço robótico articulado em 2D, utilizando conceitos da álgebra linear, cinemática e modelagem. Muito obrigado.